Voltando então para a segunda parte da aula, a gente estava falando então sobre a Guerra Fria, né? Acabamos de fazer a Revolução Chinesa aqui atrás, certo? É importante dizer que isso aconteceu, o massacre da Praça da Paz Celestial, finzinho dos anos 80, ali, começo da década de 90. A gente vai voltar no tempo para falar da Guerra da Coreia, né? Que foi lá na década de 1950. E a Guerra da Coreia é um negócio assim, a gente tem que entender que a Coreia ela fica nesse pedacinho aqui de mundo, né? É um ovinho pequenininho pra caramba. A gente dando um zoom a isso aqui. Como é que esse pequeno pedaço de terra conseguiu produzir um estremecimento no planeta inteiro, né? Então vamos entender um pouquinho mais sobre a Coreia para poder conseguir chegar nessas conclusões, né? A Coreia ela passou por um momento de ocupação japonesa anterior com muita violência ali na época da Segunda Guerra. Antes da Segunda Guerra, o Japão dominou a Coreia e fez massacres, estuprou mulheres, assim, foi muito violenta a ocupação japonesa na Península da Coreia, certo? E após a desocupação do Japão com a derrota do Japão na Segunda Guerra, né? A Península da Coreia se divide em duas Coreias, né? A Coreia do Norte, que vai ter influência soviética, né? Essa bandeira aqui de cima, e a Coreia do Sul com influência norte-americana, né? E aí a gente vai ter exatamente uma divisão de Coreia capitalista de Coreia socialista, né? E que vai deixar bem claro todo aquele combate ideológico que a gente tinha citado já, que a gente já citou na primeira parte da aula, né? Agora, esse conflito, essa ideologia, ela se deixa mais clara, né? Em um primeiro momento não havia muita divisão assim entre os dois países. Só que em um dado momento, ali na década de 50, a Coreia do Sul ela é ocupada pelo norte, né? E aí a ocupação ela é violenta, ela é rápida e isso começa a gerar uma guerra entre as duas Coreias, né? E aí os Estados Unidos ele vai invadir a Coreia do Norte através da Coreia do Sul, gerando aí o primeiro conflito de fato da Guerra Fria, né? A União Soviética ela não vai tomar muito partido de frente pela Coreia do Norte, porque se União Soviética toma partido ali e entra com tropas e tudo mais, ela ia ficar claro que ia ser um combate entre Estados Unidos e União Soviética. Isso os dois países eles não queriam, né? Era que de novo eu trago aquela frase, aquela máxima que vai cair no vestibular em algum momento, já caiu umas 45 mil vezes, né? A guerra improvável, paz impossível, né? Fica nesse conflito aí. E por ser o primeiro conflito da Guerra Fria, ele tem importância histórica e por isso a gente cita, tá? Obviamente que foi um conflito sanguinolento e violento que culminou na morte de aproximadamente 2 milhões e meio de pessoas, entre elas americanos, norte-coreanos, sul-coreanos e russos, né? De fato, ficou não, não, não é uma divisa, acontece uma divisão até hoje. A gente tem uma Coreia do Norte ela é uma Coreia do Norte socialista até hoje. O Kim Jong-un comanda o país, né? E foi nesse momento, então, que a gente tem essa raiz do que acontece hoje na Coreia do Norte, essa rixa que acontece hoje entre as duas Coreias, tá? E aí tá aí a importância histórica dessa parte da aula, tá? E a Coreia do Norte ela não foi o único movimento socialista do qual os Estados Unidos combateu, né? A gente teve, já citamos o Vietnã, falamos da Coreia do Norte e a Revolução Cubana, Cuba socialista, talvez seja o maior exemplo aí de pedra no sapato norte-americano em relação ao socialismo, especialmente o socialismo na América, né? Porque Cuba até hoje é um símbolo socialista, né? A gente não tem mais União Soviética, a gente não tem mais a cortina de ferro, a gente não tem mais Stalin, mas Cuba continua socialista, né? E que, embora esteja fazendo uma abertura ao longo dos anos, aí daí para frente, ainda é um país socialista, né? E que os Estados Unidos, a verdade é que os Estados Unidos até hoje não aceitam o fato
de ter um país socialista declarado na América e eles não poderem invadir, não poder fazer muito mais do que eles já fazem, né? O embargo econômico não foi o suficiente para derrubar o socialismo cubano, né? E até hoje a Cuba é um símbolo socialista e, cara, ela é no quintal dos Estados Unidos, né? Era um país que tinha alta influência norte-americana lá antes da Revolução do Fidel. Então, os Estados Unidos assim não conseguem aceitar muito bem essa derrota estratégica, né? E que a crise dos mísseis, já já vou falar sobre ela, deixou claro que era uma derrota estratégica assim avassaladora. Afinal de contas, quase que os Estados Unidos teve míssil nuclear assim a poucos quilômetros da costa da Flórida, né? Região com bastante gente ali. Então, é, foi um erro estratégico assim colossal, né? Lembrando que os Estados Unidos ele tem uma influência sobre a ilha cubana desde 1901, quando a Cuba conseguiu a sua independência perante a Espanha. Isso foi por conta da política do Big Stick, lá do Roosevelt, né? Do Ted Roosevelt, né? Não do Franklin, do Ted. Com a política do Big Stick, né? Só que isso não foi gratuito. Obviamente que houve emenda Platt, né? O Platt, para quem não lembra, eu devo ter falado na aula de, lá dos Estados Unidos, mas tudo bem, a gente cita de novo. O Platt era um senador norte-americano que conseguiu escrever uma emenda na Constituição cubana de que os Estados Unidos tinham o direito de intervenção militar no território cubano a qualquer momento, desde que eles julgassem que haveria uma ameaça aos interesses norte-americanos na ilha. E vejam bem vocês que isso era bem abrangente mesmo, era bem aberto para que essa intervenção pudesse acontecer ao bel prazer norte-americano, né? E Guantánamo aí também foi uma concessão cubana aos Estados Unidos pela ajuda aí na sua independência, tá? Guantánamo virou um espaço para virar uma base norte-americana ali na ilha e que hoje em dia existe uma prisão, né, de Guantánamo que prendia os maiores procurados norte-americanos, né, e que lá recentemente a gente vai falar sobre isso lá no Bush, né? Recentemente houve denúncias de maus tratos aí que feriam os direitos humanos. O que é bem irônico, afinal de contas, os Estados Unidos defendem os direitos humanos, vão lá e promovem tortura a quilômetros da costa norte-americana. Né? Antes, da, antes da Revolução Cubana, quem governava a ilha era um tal de Fulgêncio Batista. Né? Era um ditador que tinha muito apoio norte-americano, que tinha investimento dos Estados Unidos na ilha. Né? Só que a situação de concentração de renda ela foi se agravando cada vez mais, até que um dia um engenheiro chamado Fidel Castro, né, ele tenta o golpe. Tá? Ele não vai conseguir, ele é preso, ele é deportado, e aí ainda assim ele consegue juntar umas tropas, até que ele, em 1956, ele consegue começar o início da sua guerrilha na ilha. Né? Ele se encontra lá em Sierra Maestra até descer para Havana. E aí, no dia 1º de janeiro de 1959, junto com o Camilo Cienfuegos, junto com o Che Guevara, junto com o irmão dele, o Raul Castro, o Fidel ele alcança Havana, né, a capital de Cuba, expulsa o Fulgêncio Batista, né, e toma a ilha, toma o controle da ilha, né. Eu recomendo, assim, quem quiser ver essa tomada, eu acho muito legal. Por, no filme do Poderoso Chefão 2 acontece um momento em que o Michael Corleone ele tá na ilha, né, e demonstra bastante o clima de Cuba como que era, né, nessa pré-revolução. E é um filme assim, é óbvio que ele é fantasioso, né, tem suas fantasias e tudo mais, mas eu acho que em relação à caricatura cubana, assim, para vocês terem uma ideia assim de imaginário, eu acho excelente assim para assistir, então vale a pena. Fora que é o melhor filme, assim, na minha opinião, um dos melhores filmes da história do cinema, se é que não é o melhor, né, a trilogia do Poderoso Chefão, então vale a pena, tá? Só pela, pela qualidade de filme já vale, tá? E num primeiro momento, Cuba, aqui para quem não conhece, né, essa é a bandeira de Cuba e aqui tá Cuba, tá? Os Estados Unidos é esse grandão aqui, Cuba é esse vermelhinho. Então veja bem que realmente foi uma cagada, né, norte-americana aí. E no primeiro momento, os Estados Unidos, por conta do Fulgêncio Batista ter o apoio norte-americano, os Estados Unidos eles não apoiam esse golpe do Fidel.
E aí Cuba, por vantagens econômicas e por não ter com quem comercializar, ele se aproxima da União Soviética. Vamos deixar bem claro que a Revolução Cubana não era uma revolução de caráter socialista. Mas os Estados Unidos, ao invés de apoiar essa revolução, ele vai contra. E a União Soviética não queria mais nada. Né? Então, a União Soviética ela vai fazer esse carinho para Cuba, né? Obviamente. Cuba começa a se aproximar cada vez mais da União Soviética, né? E aí os Estados Unidos, obviamente, vai acusar isso e vai causar um embargo econômico que vai tentar quebrar a economia cubana, né? Numa tentativa de retomar o poder para o Fulgêncio Batista, ou pelo menos para um outro ditador que fosse de interesse norte-americano, em 1961 os Estados Unidos financia a Baía dos Porcos, né, que nada mais é, a Baía dos Porcos é uma baía em Cuba, e que guerrilheiros cubanos contra a Revolução, que são financiados com armas e dinheiro norte-americano, entram na ilha, tá, tentando tomar o poder. Obviamente, o Fidel ele consegue conter essa contra-revolução, e aí cada vez mais, aí sim, Fidel se declara socialista, se aproxima de vez da União Soviética. Em 1962 acontece um ano, logo depois disso acontece a crise dos mísseis. O que é a crise dos mísseis, né? A União Soviética manda mísseis nucleares para Cuba, com a desculpa de defender Cuba de uma possível invasão norte-americana, né? Afinal, era uma ilha socialista, né? E os socialistas têm que se ajudar, né? Os Estados Unidos conseguem, através de negociações, barrar essa crise dos mísseis, e a gente vai explorar isso na próxima aula de como isso foi importante para a queda da União Soviética, tá bom? A gente já começou a falar da Guerra do Vietnã, vamos falar aqui um pouquinho mais, né? A Guerra do Vietnã, a gente tem que lembrar que nessa época a gente tinha o Mao na China, o Mao Zedong na China e a Coreia do Norte comunistas já declaradamente. Então o comunismo ele vai se avançando cada vez mais na Ásia. Os Estados Unidos vendo que esse comunismo ele pode atingir o Vietnã e crescer na região da Indochina. Lembra que eu falei para você que a Indochina estava levando para um lado mais comunista, né? Os Estados Unidos apoiam a ditadura no Vietnã do Sul, e esse apoio a ditaduras, como a gente pode ver de Fulgêncio Batista, por exemplo, e no Brasil, né, o Vargas também recebe apoio norte-americano nesse momento, né? Fica claro que os Estados Unidos começam a apoiar ditaduras no mundo, né? E assim, isso é uma coisa que é delicada, né? Que a gente, os Estados Unidos, olha que bizarro, né? Eles atacam ditaduras que eles são contra, mas apoiam ditaduras que eles são a favor, né? É, é uma política bem interessante de se discutir, tá? As tropas, os Estados Unidos, então, eles vão apoiar a ditadura do Vietnã do Sul, mas que é incapaz de conter o avanço socialista. Né? As tropas americanas no Vietnã, o presidente Kennedy, ele manda essas tropas, tá? Só que ele não consegue fazer essa contenção. E com a morte do Kennedy, assume, logo depois na eleição, assume um tal de Lyndon Johnson, né? Que é esse caboclo aqui que está aqui. Né? E ele, de fato, intensifica, né, a Guerra do Vietnã, mandando mais de 500 mil soldados entre 1965 e 1968, e o uso de armas químicas, como o napalm. Né? O napalm é um fósforo branco, né, que em contato com o ar ele automaticamente entra em combustão, e aí faziam um composto de fósforo branco com gasolina, né, e pela natureza dos dois serem apolares, né, ó a química aqui, né, não tem como dissociar os dois, então o que acontece? Né? A gasolina ela automaticamente ia pegar fogo com o napalm, com o fósforo branco, né? Com contato com o oxigênio. Só que quando ele entrava em contato com a pele, a pessoa naturalmente ela ia para a água. Só que o napalm, a gasolina, ela é apolar, então ela não sai da pele da pessoa, certo? Se mistura com a polaridade da água. Então a pessoa ela caía na água, apagava o fogo, e quando ela saía de novo, que ela secava, ela começava a pegar fogo de novo. Né? Isso é uma arma química assim, muito poderosa e que é banida até hoje das guerras por conta dessa ação do Vietnã que as tropas do Lyndon Johnson promoveram. Né? Obviamente que vendo essas atrocidades, a sociedade norte-americana não vai ficar bem. Né? Então é nessa década de 60, e a gente vai explorar a década de 60 na próxima aula, que surgem movimentos como a contracultura, né, que basicamente é composta pelos hippies, o amor livre, a entrada da mulher no mercado de trabalho e com direito à sua sexualidade, né, os contraceptivos começam a aparecer aí, contraceptivo feminino, o movimento hippie,
a nova condição da mulher e, obviamente, os direitos da população negra, né? Então a gente vai ter o pacifista aqui, o Martin Luther King pregando a paz, né? A própria Rosa Parks aqui, né? Eu não coloquei o nome justamente, peço perdão aí, não é foi um ato falho, tá? Não é porque eu, eu, eu menosprezo a história dela, muito pelo contrário, ela tem valor histórico extremamente importante, né? Tanto quanto Martin Luther King, tanto quanto Malcolm X aqui, né? E a ideia os três, né? Vou citar que o Martin Luther King ele era um pacifista, ele falava que brancos e negros deveriam conviver juntos, né? O tempo inteiro, e que ele falava, né? O homem do I Have a Dream ganhou o Nobel da Paz, né? A Rosa Parks, ela sofreu um ato de racismo, né, porque havia segregação nos os direitos, né, da população negra. Eles eram diferentes dos direitos da população branca nos Estados Unidos. Havia esse problema, né, essa questão social, em que ela não podia sentar no fundo, na frente do ônibus, né, e aí uma pessoa mandou ela sair, uma pessoa branca mandou ela sair, do lugar dela ela não quis sair, ela foi presa por conta disso, né? Isso gera uma revolta, uma ação popular, e ela vai ser presa por conta disso, né? E o Malcolm X, que um já é um, é um ativista mais radical, né? Ele prega que para abaixo aos brancos, né? Ele é um cara que quer realmente a luta entre brancos e negros, mas que ao longo da vida ele vai reconsiderando e vai começando a perceber que o problema não está nos brancos e negros, e sim no sistema capitalista, né? E, e aí ele vai cada vez mais pregando a luta contra o sistema, né? Preciso dizer o fim do Martin Luther King e do Malcolm X, né? Os dois foram assassinados, né? Então, vejam que o Black Lives Matter ele não é de hoje, é um movimento que tem as suas raízes. Na verdade, ele é um movimento que tem suas raízes na década de 2010, né, de fato, mas que é uma questão social que se arrasta desde os tempos da escravidão e que na década de 60 ela ganha visibilidade das mídias e da ação popular, né? Cada vez mais as pessoas já se mobilizavam antes. Eu quero deixar bem claro que a história negra norte-americana é extremamente rica, assim como a história negra do Brasil é extremamente rica, mas que nos anos 60 ela começa a tomar o corpo que ela tem hoje, entendeu? Ela pega as raízes da história negra que vem desde a escravidão e começa a tomar força aqui pelo direito, pela luta pelos direitos da população negra nos Estados Unidos. Infelizmente, eu repito, a gente não vai ter muito tempo para explorar essa história, né? Já estamos aqui com uma hora de aula, então é triste, de fato. E a Guerra do Vietnã, ela vai ter um fim do conflito, né? A pressão popular para que esse conflito ele acabe, né? E os Estados Unidos começam a ter os seus ataques aqui, ó. Essa cena também é tal qual o massacre da Praça da Paz Celestial, né? Aqui no essa cena é icônica, né? Dessa menininha ela correndo, tá se queimando com napalm, aquela história. Então ela vai para a água, ela se seca, mas ela vai pegar fogo de novo, né? E é óbvio que existia um antídoto, eles conseguiram jogar e tal, mas ela ficou com queimaduras e essa menina depois ela foi entrevistada, ela sobreviveu e tal. Mas vejam bem a destruição aqui atrás de tudo fumaça, né? Causado por essas explosões, né? Então, assim, foi desmedida, de fato, a ação norte-americana se pegou muito mal na mídia internacional e na mídia civil, porque também a gente não pode esquecer que essa foi a primeira guerra de fato televisionada, né? A Segunda Guerra Mundial não passava na televisão, passava no noticiário. Aqui não, aqui tinham câmeras em tempo real, né? Então você imagina que o americano médio estava mandando o filho dele para a guerra, para brigar na guerra, e ele via o filho dele morrer na TV. Entendeu? É desesperador, né? O ver, obviamente tinha as pessoas que também olhavam os ataques aos civis, né? Então isso pegava muito mal, né? Essas crianças, você acha que elas têm alguma coisa a ver com a guerra? Não são guerrilheiros, né? E aí tem a resistência cada vez maior do Vietnã do Norte, que não entregava de fato o ponto, né? Então,
a opinião pública ela ficava muito desfavorável a esses ataques, né? O Nixon vai sofrer um problema no governo dele, a gente vai conversar sobre esses problemas, o governo dele se enfraquece muito, a gente vai conversar sobre esses problemas na próxima aula, até que em 1976 a vitória comunista, a vitória do Vietnã do Norte de fato acontece, né? E aí o Vietnã se declara uma república socialista do Vietnã, né? Os Estados Unidos eles perdem muito menos soldados do que vietnamitas morrem, né? Isso é um fato. Só que o Vietnã se declara socialista, os Estados Unidos não pode fazer mais nada desde 1976, né? Saindo um pouco da região ali da Indochina, né? Deixa eu pegar uma água aqui que eu tô ficando rouco já, gente. Essa aula tá bem extensa, né? A gente também vai ter que falar sobre a questão do Oriente Médio. E por si só, o Oriente Médio já é extremamente importante para a gente entender o mundo, né? Primeiro porque é uma região com uma diversidade étnica extremamente grande e com duas religiões que se conflitam, né? Desde sempre, basicamente, assim, desde há bastante tempo. Que é basicamente a etnia árabe com os israelenses, né? Os árabes muçulmanos e os israelenses judeus, né? A gente, repito, que é uma região com uma diversidade de povos muito grande, né? Uma localização estratégica fundamental, porque a gente vê aqui que é a transição entre a Ásia, né? Aqui está a Ásia, aqui está a Europa e aqui está a África, então era uma rota comercial, sempre foi uma rota comercial bem visada, né? Ali, um centro de riquezas muito importante, né? E que tem as maiores reservas de petróleo do planeta, né? Indiscutivelmente isso tem é fundamental aí nessa questão que a gente está citando, né? Em 1948, após a Segunda Guerra, o Estado de Israel é criado. Isso vai é, fermentar, fomentar as discussões na região. Né? É nesse momento que surge a questão palestina. Os palestinos eram os povos é, árabes que viviam na região que os judeus foram ocupar Israel. Né? Isso vai gerar uma questão, um conflito que perdura até hoje. Né? Nesse momento, eu acho que vale a pena vocês lerem a apostila, está muito bem explicado lá, né? Mas é importante a gente falar assim pontualmente dos momentos de guerra, né? Então a gente vai ter a primeira guerra árabe-israelense com vitória de Israel. Poxa, como é que um pedacinho de terra como Israel é bem pequeno, né, nessa região, como é que ela consegue ganhar? Porque ela vai ter apoio norte-americano, ela vai ter apoio inglês, tá? E francês também, né? E ela consegue, através desse apoio, se manter como parte da hegemonia da região. Só que aí os países que, que não são pró-Israel vão se aproximar da União Soviética. Não que eles virem socialistas, eles só se aproximam, né? E Israel fica cada vez mais aproximado dos Estados Unidos. Isso vai durar até hoje. Estados Unidos até hoje é parceiro econômico e político de Israel na região do Oriente Médio, né? E vai garantir os direitos de Israel na região, certo? Então, quando acontece a Segunda Guerra Árabe-Israelense, ali pelo Canal de Suez, a disputa é pelo Canal de Suez, é, Israel consegue vencer exatamente com esse apoio das potências ocidentais, né? Essa guerra acontece por conta de um decreto da nacionalização do Canal de Suez e vai ser um conflito de interesse diretamente com a França e a Inglaterra, que são países que investiram na região e no Canal de Suez, né? Nesse momento que acontece a criação do Movimento Livre da Palestina, com o Al-Fatah, né, que é o braço mais radical do MLP, né, o Movimento de Libertação da Palestina, que é um partido político, né, e que esses conflitos todos eles vão culminar também na terceira guerra árabe-israelense, também conhecida como Guerra dos Seis Dias. Gente, eu repito, eu acho que não vale a pena a gente ficar destrinchando esses conflitos de fato assim, dado o tempo que a gente tem para estudar sobre isso, tá? Mas leiam a apostila, vale a pena lá, os textos estão falando, para a gente entender o mundo mesmo assim, ok? Aqui tá, eu estou mostrando para vocês, né, como que é. Israel é um pedacinho tiquizinho daquilo lá que a gente estava vendo, né? A gente tem aqui o Mar Mediterrâneo, né? E a gente pode ver que Israel é uma ilha judaica, uma ilha de judeus, cercada por um mar muçulmano, né? Um termo que foi usado, não fui eu que usei, né, pela primeira vez, né?
A ONU ela determina a saída de Israel, né, a saída de Israel da ONU. Só que, obviamente, a ONU ela reconsidera isso, acaba voltando atrás e tudo mais. Israel ela se permanece na ONU até hoje, né? E também teve, logo em seguida, a quarta guerra árabe-israelense, aí valendo pelo Yom Kippur, né? Um feriado judaico, né? Que Israel estava se mantendo neutra num momento de conflito. O Egito invade a península do Sinai, né, e acaba gerando uma guerra. Gente, essas guerras todas foram, Israel acaba vencendo todas elas porque elas têm apoio ocidental, né? É, e essa intervenção das superpotências, que pelo amor de Deus, superpotência é com N, tá? De navio, não com M de macaco, tá? Essas superpotências, elas vão intervir tanto a União Soviética pelo lado dos muçulmanos, quanto os Estados Unidos pelo lado do israelense, né? E se Israel se mantém até lá hoje é porque ela conseguiu se sobrepor nesse sentido, né? É, até que o que é importante a gente lembrar da Quarta Guerra Árabe-Israelense, né? A criação da OPEP, né? A OPEP são os países exportadores, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que é feita para rechaçar exatamente essa uma tentativa de rechaçamento desse apoio norte-americano a Israel, né? Então os maiores exportadores de petróleo eles se juntam, eles começam a fazer um cartel, né? Para tentar manter o preço do petróleo artificial através da superprodução ou da hipoprodução, né? Uma diminuição da produção do petróleo. Tá? A OPEP ela existe até hoje, inclusive, tá? Em dados momentos ela perde força, tudo mais, ela vai ser importante para a crise do petróleo lá na frente, né? E inclusive ela acontece, a primeira crise do petróleo acontece por conta disso, tá? Só que isso eu acho que o pessoal da geografia explora muito melhor que eu. Tá? Em 1978 é criado o Acordo de Camp David, que é um acordo importante para gerar uma paz nessa região, que não é uma paz assim de verdade. Até hoje existem conflitos, mas esse acordo em 78 ele vai ser importante para gerar, inclusive ele dá o Nobel da Paz para os responsáveis por isso, né? O Yasser Arafat e o Yitzhak Rabin, né? E que, inclusive, o Yitzhak Rabin ele foi assassinado por movimentos radicais judaicos, né, que eles não queriam negociar com a Palestina. Então veja bem que a paz ela é difícil de se manter na região, né? O que acontece? A questão palestina também, né? A OLP ela é um partido, né, que está na Palestina e que vai propor a invasão do sul do Líbano em 1978, né? Há uma tentativa de negociação de paz, mas essa paz ela não é mantida, né? Isso gera uma intifada, que é uma investida do povo da Palestina contra judeus, inclusive, né? Até hoje, Israel não reconhece a Palestina como um país, né? E também isso gera uma questão na região, isso gera uma tensão que perdura até os dias atuais, né? Israel também vai ter uma guerra contra o Líbano, né? O Líbano ao norte, aqui em cima, né? Pelas colinas do Golã. E isso vai ser fundamental para a criação de um partido chamado Hezbollah, é um partido libanês, também dura até hoje, e que ele vai ser um partido radical contra Israel, tá? Então, são questões sociais, são questões geopolíticas que perduram até os dias atuais e que têm origem por conta de toda aquela descolonização que a gente estava falando lá atrás. Não podemos esquecer que essa região era dominada também por ingleses e franceses, né? Outros destaques que a gente tem que falar do Oriente Médio também é a Revolução Iraniana, né? O que foi a Revolução Iraniana? Durante o governo de Jimmy Carter, né, houve uma diminuição do apoio às ditaduras no mundo, né? E no Irã não foi diferente. Tinha o tal de Reza Pahlavi, né? Que ele era o Ayatollah, que é o líder máximo do país do Irã, né? Que era um parceiro norte-americano, né? Só que com apoio soviético, inclusive, né?
um tal de Ayatollah Khomeini. Ele toma o poder no Irã, ele faz uma revolução, cria um governo fundamentalista que perdura até hoje. Não é mais o Reza Pahlavi, né? Hoje em dia são outros ayatollahs, né? E que vai gerar o governo iraniano que perdura até os dias atuais. E também, por conta dessa revolução, o Irã e o Iraque eles têm um choque em um dado momento, e essa guerra entre o Irã e o Iraque ela acontece, tá bom? Recomendo fortemente que vocês leiam as apostilas, tá? Esse capítulo ele é extenso, é um capítulo difícil, mas ele é de suma importância, em primeiro lugar, para a geografia, em segundo lugar, para entender o mundo de hoje, em terceiro lugar, porque ele também pode cair em história, tá bom? Fico à disposição de vocês e até a próxima, gente. Tchau, tchau.